Olá a todos, sou o professor Cido e o objetivo dessa videoaula de hoje é auxiliá-los na resolução da atividade proposta sob o conteúdo de proporção direta e inversa. A habilidade que nós vamos trabalhar na atividade que será enviada a vocês é identificar grandezas diretamente e inversamente proporcional. Alguns exemplos. Então, na tabela abaixo, há uma relação de proporcionalidade entre as quantidades de objetos e o valor pago pela compra desses objetos. Observe. Então, nesta linha da coluna, nós temos a quantidade de objetos. Quando eu compro 5 objetos, o valor pago é 15. Quando eu compro 8 objetos, o valor pago é 24. E nessa mesma tabela, há algumas lacunas que nós devemos preencher com os números. Mas antes de preenchermos essas lacunas com os números, vamos verificar se de fato há uma proporcionalidade entre essas grandezas. E uma dica bem simples para vocês poderem observar se há proporcionalidade, vamos observar o que aconteceu do 5 para o 15. Bom, de 5 para chegar no 15, eu multipliquei por 3. Vamos observar a outra grandeza. Do 8 para chegar no 24, também eu multipliquei por 3. Então, de fato, há uma proporcionalidade entre essas grandezas. Uma outra maneira de a gente verificar se há uma proporcionalidade, seríamos dividir 8 por 5. Se você fizer a divisão, vai observar que é 1,6. E 24 dividido por 15, também você vai observar que é 1,6. Portanto, há proporcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Que tanto nós podemos analisar a relação que há entre a quantidade de objetos e o valor pago, ou nós podemos calcular a razão entre a quantidade de objetos nas duas situações, quando eu compro 5, quando eu compro 8. Então, de fato, há uma proporcionalidade. Mas isto ainda não é o suficiente. Eu só verifiquei se houve uma proporcionalidade. Nós devemos identificar se ela é uma proporção direta ou inversa. E para isso, basta você observar o que aconteceu com a quantidade de objetos. De 5 aumentou para 8. E o valor pago de 15 aumentou para 24. Então, houve um aumento entre as duas grandezas, e esse aumento foi proporcional. Portanto, trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Muito bem. Então, nós já até o momento, até aqui, identificamos se há proporcionalidade entre as grandezas e verificamos que há proporcionalidade. Repetindo, de 5 para chegar ao 15 foi multiplicado por 3. Do 8 para chegar ao 24 também foi multiplicado por 3. Então, é a mesma razão de proporcionalidade. Verificamos também que de 5 os objetos aumentaram para 8 objetos. E o valor pago também houve um aumento. Então, aumentou e aumentou. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos calcular essa lacuna aqui, verde da tabela. Como que a gente faz para saber que número está aqui? Bom, uma dica bem simples seria a seguinte. Eu já sei que a razão é 3. Então, bastaria multiplicar por 3 e aqui seria 60. Mas vamos ver como podemos fazer esse cálculo utilizando a regra de 3. Observe. Então, para fazer a regra de 3, nós vamos estabelecer as duas grandezas. Então, quantidade de objetos e valor pago. E nós vamos usar os dados desta primeira coluna. Então, 5 objetos, nós pagamos por esses 5 objetos R$15. Então, 5 objetos, o valor pago foi R$15. E eu quero saber 20 objetos se eu comprar, então 20 objetos, qual será o valor pago? Então, eu quero saber esta variável x aqui. Eu quero saber, aliás, melhor dizendo, essa incógnita x. Então, por se tratar de grandezas diretamente proporcionais, depois que nós montamos o esqueminha, que também é denominado regra de 3, basta que nós multiplicamos isso aqui em cruz. 5 que multiplica x, 20 que multiplica 15. Observe. Então, 5 que multiplica x, multipliquei cruzado. E 20 que multiplica 15. Fazendo as operações,
5 vezes x, 5x, 20 vezes 15, 300. Nós temos aqui uma equaçãozinha de primeiro grau. O 5 acompanha o x, logo ele está multiplicando. Então, passei ele para cá, dividindo. Então, logo ficamos com 300 dividido por 5. Então, o valor de x é 60. Então, essa lacuna verde aqui, o seu valor é 60. Agora, observe, eu quero calcular essa lacuna aqui laranja. Estou chamando de laranja, mas acho que é meio marrom. Mas vamos chamar de laranja, né? Então, observe que, novamente, nós vamos montar a regrinha de 3. Quantidade de objetos, estou usando ainda a primeira coluna. Daí você poderia me perguntar, professor, eu poderia usar a coluna, essa outra coluna que eu tenho? Tanto faz. Eu estou usando essa porque os números são menores, mais simples para fazer cálculo. Então, de novo, quantidade de objetos, 5, valor pago, 15. Então, quantidade de objetos, 5, valor pago por 5 objetos, 15. E eu quero saber agora a quantidade de objetos. Então, na quantidade de objetos, x. E o valor pago, aqui, nós temos 60. Como são grandezas diretamente proporcionais, nós vimos que o produto vai ser cruzado. Vamos multiplicar, então, primeiro, o lado do x. Então, nós teremos aqui o seguinte. X vezes 15, mas nós vamos colocar 15 vezes x. A ordem aqui pouco interessa. E 5 vezes 60. 15 vezes x, 15x. 5 vezes 60, 300. Como 15 está multiplicando, passei dividindo, portanto, 300 dividido por 15, 20. Então, o valor de x aqui seria 20. Ou seja, quando eu pago R$60, eu consigo comprar 20 desses objetos. Vamos ver um exemplozinho. Na tabela abaixo, há uma relação de proporcionalidade entre quantidade de operário e quantidade de dias trabalhados. Observe. Então, quantidade de operários. Se eu tenho 4 operários, eu vou gastar 12 dias para realizar uma determinada obra. Se eu tenho 8 operários, nós vamos gastar 6 dias. Então, vamos analisar, a partir dessas duas colunas, se há uma proporcionalidade e se essa proporcionalidade é inversamente. Então, o que nós vamos observar aqui? Observe bem. Quando eu tenho 4 operários, eu gasto 8 dias. Então, eu aumentei o número de operários. Em contrapartida, quando eu tenho 12 operários, eu diminuí a quantidade de dias. A quantidade de dias foi 6. Então, o que a gente pode observar a partir deste exemplo? Se eu dobro a quantidade de operários, eu reduzo a metade a quantidade de dias trabalhados. Então, aumentei operários, diminui dias. Então, as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Essa análise é muito importante que você saiba fazer, porque vai interferir da maneira que nós vamos calcular essas lacunas que nós pretendemos saber o seu valor. Então, observe bem como fica a nossa regra de 3. Bom, quando eu tinha 4 operários, eu gastava 12 dias para realizar um determinado serviço, melhor dizendo. A pergunta é, e quando eu tenho 16 operários? Porque eu quero essa lacuna verdinha aqui. E quando eu tenho 16 operários? Quantos dias trabalhados eu tenho? Você poderia me perguntar, professor, qual a diferença do exemplo anterior e desse exemplo agora? Ou seja, das grandezas diretamente e inversamente proporcional. No exemplo anterior, nós multiplicamos em cruz, a regra de 3. Na grandeza inversamente proporcional, nós vamos multiplicar em paralelo, ou seja, 4 por 12 e 16 por x. Lembrando, é sempre conveniente multiplicar o lado que tem x primeiro. Então, observe, 16 vezes x e 4 vezes 12. 16 vezes x, 16x é igual a 4 vezes 12, 48. X é igual a 48 dividido por 16, x igual a 3. Portanto, aqui, quando eu tiver 16 operários, eu vou precisar apenas trabalhar 3 dias. Vamos ver a outra lacuna que nós temos aqui para ser preenchida. Então, novamente, eu vou usar a primeira coluna. Repito, você poderia me dizer, posso usar a segunda? Também pode usar a segunda. Mas vamos usar sempre a primeira para a gente manter uma certa organização. Então, 4 operários, 12 dias trabalhados. A pergunta é,
Quantos operários? Então, X para realizar o trabalho em 2 dias. Então, a gente sabe que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, o produto será paralelo e não cruzado. Observe, 2 vezes x, sempre vou multiplicar o x primeiro, 4 vezes 12. 2 vezes x, 48. Como 2 multiplica o x, passou dividindo. 48 dividido por 2, 24. Então, para que o trabalho seja realizado em 2 dias, eu vou precisar aqui de 24 operários. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima.